Valeu. É dúvida, estamos aí, tá bom? Isso. Tem que ler, tá? Nossa aula é Tchau. Oi, tudo bem? Vamos já começar aqui o treinamento, tá? Vontade. Quero vontade aí. Oi, show. Oi. Então, vamos lá, gente. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa. Vou entrar aqui para ir esperando o pessoal. Tá bom. Bom dia. O que hoje está rolando, nós vamos falar um pouquinho sobre a Apvida. Então, eu trouxe um pouquinho do Apvida individual, o plano completo, o plano ambulatorial, o clube de saúde, porque hoje em dia a gente já teve aí as visitas da Pix, né? A gente já viu aquela situação que está tendo aquele alvoroço todo da rede Apvida. Um quer vender esse, um quer vender esse, um quer vender aquele, mas é importante a gente conhecer realmente o produto e a situação do administrador é consequência, né? Que a gente vê aí a parte administrativa, que é outro processo de venda. Eu costumo falar para os meninos que estão lá iniciando agora, que eu falo que o fácil é vender. O pós-venda, a parte administrativa, o cadastro, esse acompanhar todo é que faz a diferença na hora do nosso processo de venda. Porque vender, oferecer, parece difícil, mas não é. Mas o mais complicado é você vestir a camisa do consultor e falar, não, você ir atrás e resolver BO. Mas, enfim, essa experiência, ela vai surgindo de acordo com o nosso desenvolver com o cliente. Então, isso é que vai fazendo essa experiência brotar, né? O problema do meu cliente é a minha dúvida, é a minha solução para o próximo cliente que vai aparecer. Então, vamos lá. Eu acredito que alguns de vocês já viram, né, algum treinamento, alguma situação, ou estão iniciando agora? Iniciando agora? Já. Alguns também estão aí online, estão iniciando agora. Então, a gente vai conhecer a rede e qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? É que eu falo muito mesmo. Então, vamos lá. A Apvida, ela tem o intuito, o objetivo de abraçar o Brasil todo. É essa a ideia central. Ela quer estar mais presente. Ela quer chegar onde outras pessoas... O sonho dela é alcançar vários lugares. A intenção da Apvida é lidar com o mercado de assistência médica com valor acessível e com uma cobertura total. Tanto que nos estados onde ela se encontra, ela faz questão de ter um hospital próprio, de ter a situação do plano, principalmente aqui, a gente tem aquela situação do plano dental com o plano de saúde, que o objetivo é fazer com que tenha essa rotatividade, que o cliente conheça a marca. Então, a intenção da Apvida, ela é alcançar o Brasil todo, mesmo que ainda não esteja, né? Nós temos aí locais, pontos de atendimento, de abrangência, que é Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. De acordo com a administradora, de acordo com o sistema de venda ou a tabela que você está vendendo, é possível, sim, você fazer um plano muito coberto, onde ele possa ter atendido em esses locais. Tem que estar atento, porque nem toda a tabela que nós trabalhamos tem essa cobertura total. Muitas delas, o valor é regional, a abrangência ali, a situação de atendimento vai ser na nossa região. Recentemente inaugurou o Hospital Próprio do Brasil. Isso. Divulgado, grupo de estados consegue esse atendimento. Grupo de municípios, não. E aí, só tem que prestar atenção em relação à tabela, né? Que às vezes a gente não dá uma olhadinha.
Eu, no início, eu confesso que no início eu falava assim, e você fecha comigo, tem atendimento em todo o Brasil, onde tiver pedido, mas aí eu não prestava atenção na tabela que eu estava usando. Aí depois, né, a gente aprende a usar. A Pivida, falem mal, falem bem, ela é a segunda maior operadora de mais buscas, né, em relação às redes. Entenda que busca e contratação e saída de mercado, a saída da existência do plano, são três coisas totalmente diferentes. Então, principalmente para aqueles que divulgam na internet, para aqueles que usam as redes de divulgação das mídias sociais para buscar novos clientes, observe que pesquisa, índice de pesquisa é uma coisa, o índice de contratação é outra, e o índice de desistência é outra. Por que eu estou falando isso? Que normalmente a gente procura divulgar aquilo que a gente mais gosta de vender, né? E é interessante fazer essa busca, principalmente o próprio Google tem essas ferramentas que faz com que, em relação qual operadora na nossa região tem mais busca em planos de saúde? Será que no Amazonas as pessoas só falam mal da Pivida mesmo ou estão buscando por essa rede aqui? É possível a gente vender aqui e vender para outros estados? Como é que eu consigo conhecer a rede? Então, é importante a gente estudar um pouquinho mais para a gente ter esse diferencial na hora não só da divulgação, mas na hora da apresentação do produto. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui somente as duas tabelas que mais saem. Obviamente, a Pivida ela tem muitas tabelas diferenciadas, mas vamos falar sobre o plano individual e familiar, que é o plano aí que tem um diferencial, né, esse período. Então, o que ele cobre? Pronto-socorro 24 horas, todas as consultas, todos os exames, o odonto incluso, internações, cirurgias e obstetrícia. Essa tabela da Pivida, ela tem outras vantagens, né? Por exemplo, basta a pessoa ter o CPF, independentemente da idade, mas bastou ter o CPF, pode ter essa contratação. Então, essa tabela da Pivida, o cliente está ali, está te dando um bebezinho que acabou de nascer, já sai com o CPF do hospital, né? Já pode fazer o Apivida. A outra tabela... Oi? E sem limite de idade. Maomé pode fazer. Tendo vida, CPF e podendo pagar, não tem problema nenhum. Inclusive o valor, assim, é bem bonito, né? É bem legal. Um velhinho por mês, assim, apartamento. É só caçar um velhinho, um Dere. Bom dia. O velhinho chegou. Eu tenho quase 60, mas não estou podendo não. Não, vamos vender para velhinho. Vamos vender. Tá. E aí também a gente tem o segmento ambulatorial, que a gente viu, aqui ele cobre o pronto-socorro 24 horas. Esse pronto-socorro são até 12 horas de observação médica, tá? Todas as consultas, exames, o dental é apenas o pronto-socorro, 12 horas não é internação, mas é observação, tem que deixar isso claro para o cliente. E o ambulatorial, o que ele vai cobrir? O dental, quer dizer que ele não dá, assim, restauração, não? Não é dental, é ambulatorial. Não, ela falou dental, Falou dental? O ambulatorial, porque o ambulatorial é o pronto-socorro, né? O básico. Ele vai poder cobrir. Assim, quando a gente está falando do plano que vem junto com o plano dental que vem junto com saúde, ele não é um plano não completo. Ele é um plano básico. Então, tem que deixar claro para o cliente, porque às vezes o cliente ele contrata naquela... E às vezes a forma como a gente oferece, né? Pô, vem o plano e tal. Então, assim, o plano ele não é tão completo assim, né, Lima? É só uma situação para que o teu cliente ele tenha um atendimento diferenciado. É claro que no momento de dor, ter um local para socorrer, isso faz toda a diferença. Mas o plano dental que vem junto com o plano aqui, e que é oferecido depois, ele não é um plano completo. Seria interessante até tu pegar teus clientes e fazer um retrabalho e oferecer os dentais que tu tem, que é até melhor. Mini cirurgias.
O plano ambulatorial, ele vai cobrir cirurgias e atendimentos que não tenham internação. Eu vou dar um exemplo, que às vezes a gente não utiliza isso. A cirurgia de catarata nos olhos, ela é uma situação muito necessária. Muitas pessoas acabam não fazendo por medo e por não confiar em órgãos, mas tendo um plano, eu tenho certeza que muitos velhinhos, inclusive, poderiam estar fazendo esse procedimento. E o plano ambulatorial, a cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia muito rápida. É só uma raspagem na retina, né? E sai no mesmo dia, não tem observação. E isso é bem rápido. É, que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, né? E, no caso, o plano ambulatorial, ele cobre. Por quê? Porque não há necessidade de ficar internado. Uhum. Mas em dia hoje, eu fiz a operação que eu determinou quantos DT aqui? 3, 5. Levanta, vai. Hoje Hoje em dia é assim. Ele saiu, ele entrou 4 horas. Quando foi tarde, deve passar uns 6 meses, mais ou menos, liberaram ele. Só que bater assim na cara dele, tá sentindo? Aí, aí ele, a senhora consegue levantar? Ele levantou, anda um pouquinho, ele tá ok, tá liberado. Aí colocaram ele na cadeira, levaram até o carro, pronto. E ele, o menino, tá aberto aqui, isso aqui dele. Pois não é. Aí, É tipo celulite que tem mais, né? Que é algo que pode sair no mesmo dia, então tá consumindo cirurgia. Sim, sim. Só que assim, eu vou te dar uma opinião que é pessoal, né? Mas outras pessoas podem entender da forma que desejar e assim a tua experiência disser. No caso, eu não gosto de vender ambulatorial para crianças. Não curto. E não tem essa história de eu entendi o que é ambulatorial, vou explicar. O pai, quando é o pai ou a mãe, vão querer sempre o mais barato. Beleza, vão querer o mais barato. Mas na hora do vamos ver, né? E assim, e criança cega muita gente, cara. Não adianta falar, meu filho não vai, o filho sempre vai arrumar alguma coisa. Vai pegar uma miçanga e enfiar no nariz, um caroço de feijão, alguma coisa. Criança sempre vai inventar alguma história. Assim, eu acredito que não é legal vender um plano ambulatorial para crianças. Porque pronto-socorro, 24 horas a gente precisa, o Curumim precisa ficar tomando remédio na veia, não sei. Criança, macaco e canoa só presta amarrado. Já disse isso. Não, horrível. Não, tô brincando. Tô brincando. Mas assim, eu sou mãe e meu filho... Ele era um bom menino, ele é um bom menino, mas quando ele era pequenininho, ele não parava quieto, não. Ele gostava de escalar, correr, ele não andava, ele corria, ele não via pedra, ele não via nada, sempre era um ralado. Então, a gente, né, tem que se precaver. Agora, para idosos, que quando a gente mostra o valor do plano completo, que aí pula quando vê 1.304,23, dependendo da saúde desse idoso, ou dependendo da saúde dessa pessoa que realmente quer um plano, não porque esteja doente, mas ela quer um plano somente para consultas e exames, porque ela não tem não tem uma doença, não tem uma situação que vai levá-la ao ponto-socorro, por que não? É um caso a se estudar, tá bom? Mas esse lance de ir para o mais barato, a gente não tem que ir pelo lance do cliente, não. Você tem que ensinar a ele, porque ele não sabe certas coisas, né, do plano. Então, a gente também é educador. Falar, no laboratorial, esse caso, eu fui não vai para o João. Logo a real, que é o cavalo sentado no João. Melhor fazer o normal, né? Então, tem que... É aquela coisa, né? Nós temos que... É um cirurgião, é um médico, mas ele tem que apertar na dor. A gente tem que apertar na dor, que é para ele sentir que dói, para depois vir o band-aidzinho aí com plano e tal, o remedinho. Faço isso também. Ok. Antes a taxa era 15, agora a taxa é R$25. Esse primeiro valor, ele vem no primeiro boleto. É interessante você explicar para o seu cliente que o cliente vai chiar assim, quando ele vê R$25 a mais. É uma exploração, R$25. Aumentou, mas passou bastante tempo sem aumentar. Quase 100% de aumento. Né? Aí ficou 25. Mas olha a situação. Ele não vai cobrar
além da fidelidade, ele não vai ter taxa de elegibilidade, né? Então, vai ser aquele valor, e mesmo que ele tenha aquela situação de valor fixo durante 12 meses, né, Lima? Não tem isso. Não tem adesão. Não tem adesão, já entra isso. Ele tem um diferencial. Por mais que esteja essa taxa de R$ 25, mas ele tem essa situação que nenhum outro tem, porque a gente está lidando diretamente com a Pivida. Tá? Então, e não exige elegibilidade, não tem idade mínima, não tem idade máxima. Todo mundo pode fazer? Tendo dinheiro, pode fazer tranquilamente. Tranquilo até aqui? Tá? Eu não sei, Lima, se tu puderes me ajudar, mas também tem aquela situação de que ele é o único plano que a gente pode colocar uma pessoa como responsável desse contrato, né? Tu lembra dessa situação? Não, porque eu já coloquei também, já coloquei assim, por exemplo, o idoso, a mãe, por exemplo, o idoso, que quem paga o plano é a mãe, é o irmão, é o filho, ele pode entrar como responsável financeiro dessa pessoa, e aí pode estar utilizando isso até para situações futuras. Isso é verdade. Verdade, né? Isso, para imposto de renda. Agora, nas outras operadoras, a gente não tem como fazer isso, não. É o único plano em Manaus que tem individual, né? É como da família. Isso. Quando a gente fala assim, o cliente vem, eu quero um plano individual, ele quer um plano por CPF. Mas aí a gente vai ter que identificar plano por CPF, o único plano que a gente faz de forma individual é o Apivida individual realmente. Os demais são tudo plano coletivo por adesão, porque ele tem regras, ele tem elegibilidade, ele tem uma parte de situações que a gente tem que enquadrar o cliente, né, para ter acesso àquela tabela. Então, como faz para aderir? É o mais fácil, né? Pegar os comprovantes de residência, fotos de documentação legível, por favor. Antes, eu sei que a gente, na hora da venda, a gente fica agoniado, a gente quer pegar logo a documentação, principalmente aquele cara que enrola pra caramba para mandar documentação, e tem uns que tem mal de Parkinson, não sei se vocês já pegaram aí, mas só tira assim, aí é o pocket. Tenha, por favor, compaixão da vida da Camila, né, Camila? Por favor. É interessante. E saber se o cliente está recebendo no celular dele mensagem. Porque se o cara não tiver nos créditos, ele está usando o celular matriculado, ele não recebe direção. É assim. Verdade. Esse detalhezinho aí faz toda a diferença. E aí o cara fica aguardando, né? E o DDD tem que ser 92. Dá para você pegar 3 dias para ter acesso. Você está falando da parte modal? Sim, sim, pode ir. Desculpa, tá? Mas não é nem só por mim, né? É mais por vocês, até porque mudou a pessoa que faz o cadastro e o Minas ficou bem enrolado. Aí ele mandou um boleto errado. Ele estava querendo vender apartamento. Foi bem complicado. Aí é bacana para ele, para vocês, depois para ter o respaldo, né? Que mandou certo, e se errar, aí foi minha. Estava querendo vender o apartamento, eu falei, Consulte, verifique, pegue o boleto. Preste atenção nessas situações. Não é não confiar no trabalho. Todo mundo aqui, é uma equipe, né? Nós mudamos para a Camila, que a Camila tem uma equipe de cadastro, mas nós temos que conferir sempre. Confere antes de passar para a Camila. Confere as situações para que você não tenha problemas depois, né? Então, é importante a gente fazer essa checagem. Aí, o que acontece? Depois do primeiro SMS, que é o token, que aí verificar se, como o Lima falou, se o cliente está recebendo o SMS, se o cliente está podendo... deixa eu só aparecer aqui. Se o cliente está recebendo essa informação, porque é importante. Olha só. Licença, gente, desculpa. Ó. Para não. Todo mundo... Pronto. Esse? Não. Tá, beleza. Prestar atenção, segundo o SMS, vem 24 horas para clicar aí e gerar o boleto.
Algum de vocês, o cliente já conseguiu clicar e fazer sozinho ou não? Normalmente ele pede. Pede. Ajudas universitárias. Eu particularmente, se tivesse que me envie, para não dar. O cliente, às vezes, ele quer fazer, é um processo que tem que refazer todo o processo, normalmente, depois que for. Quando o cliente confia, né? Porque tem uns que não confiam. Tem uma que ela não conseguiu, ela desistiu do plano, ela não conseguia acessar nada. Explicando, e eu não conseguia. Aí pedi para ela enviar para mim. Eu disse, se ela confiar, se ela envia para mim, que eu faço. Aí ela enviou, mas depois que ela enviou, ela me voltou. Eu sempre Ah, não falo, queria fazer o plano. Eu também eu acho que sempre não. falo, olha, Ah, não queria. envie para mim que eu ligo para o senhor. Se eu tentar fazer e não conseguir, aí vai esperar 7 dias para que cancele e a gente reclama tudo, todo mundo. Uma coisa rápida, me envia que na hora que eu digo o boleto. Eu também faço isso. Normalmente eu falo, olha, é tudo a forma que a gente fala para o cliente, né? Ó, vai chegar o primeiro SMS para confirmar o número do seu celular, até porque vai chegar o segundo SMS com um link que o senhor vai me enviar para poder gerar o boleto no sistema da Pivida que eu tenho acesso. Então, eu preciso confirmar, eles precisam confirmar se o seu telefone está recebendo SMS, é por isso que a senhora recebe o primeiro SMS, e de 24 horas a senhora vai receber o segundo, que aí a senhora vai printar e me enviar. Aí a pessoa já corta. Mas, assim, sempre eu falo isso, mas teve uma pessoa que foi lá e, né, mas, assim, ela conseguiu. Mas, normalmente, eu falo também para me mandar. Menos mal. Mas, assim, ela mandou tudo, ela achou contratos em certas situações que a Pivida mandava. Eu falei, menina, onde tu tirou isso? E ficou, acho que um livro desse tamanho impresso na casa dela. Mas, enfim. Baixou todos os contratos, leu o que ele tinha dúvida, ele printou, mandou para mim tudo isso. Queria que eu respondesse. A primeira resposta por áudio, ele falou assim, não, manda por escrito para ter resposta. Lá, leu o contrato, respondeu. Tem cliente que é assim. Faz parte, né? E assim, uma coisa muito importante também, verifique com o cliente a data de fechamento. É possível nós deduzirmos as datas de vencimento no plano individual, de acordo com a data que você vai gerar o boleto para o seu cliente, certo? Então, isso é interessante para a gente não queimar vela, não queimar aí a possibilidade de você, porque se você, a validade desse boleto, depois de gerado, é só 3 dias, né? E aí vai ter todo aquele processo para sair do sistema, para refazer. Então, eu já falo para o cliente bem assim, senhora, esse boleto, quando eu crio, ele tem que ser pago logo, porque ele vai expirar. Então, eu só vou gerar o boleto para a senhora quando a senhora falou assim, Vanessa, eu vou pagar. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque como é um boleto que vai confirmar o seu plano, que já vai liberar em 24 horas, olha só que garantia, se a senhora não pagar esse boleto, nada vai concluir, o contrato não vai subir e a senhora não vai ter seu plano. Não vai ter uma fidelidade, certo? Mas, então, ele espera esse pagamento para que ele conclua o processo de cadastro do seu plano. Aí lá, tá, então tá bom. Então, já explico logo para ele que pagou, confirma. E verificar as datas de fechamento, as datas que você vai gerar o boleto do seu cliente para as datas que vai ficar de vencimento. Então, se você gerar o boleto do dia 1º ao dia 5 do mês, os vencimentos dos próximos meses vai aparecer lá a opção 5 ou 10. E assim sucessivamente. Então, assim, é interessante também você conversar com o cliente para saber qual a melhor data de vencimento para ele. Tem gente que recebe no 5º dia, tem gente que recebe no 15º dia, tem gente que só recebe no final do mês, então é importante aí você administrar qual a data que vai ficar melhor para ele, antes de você perder o seu tempo e antes de você não ter aquela situação toda, com o boleto do cliente. Tranquilo? Ambulatorial também é a mesma coisa, e também os meninos sempre jogam lá no grupo aquelas informações que são os links que nós mandamos para os clientes, né? Marcação de consulta, o link do app, da Pivida, o link de cancelamento, enfim, são situações que sempre o cliente vai te perguntar, mas é importante que você ensine.
Eu vou compartilhar uma situação que deu muito certo para mim, que você pode fazer aí com quem você conhece, enfim. Quando eu vou oferecer o plano, eu preciso fazer com que o meu cliente se sinta no plano, fazendo para que ele se sinta, sabe, pertencente àquilo. Então, como eu já fui de algumas operadoras, e quando tem operadora nova, eu vou fazer meu plano para eu fazer alguma coisa, né, trocar para cá, o plano Apivida, eu faço um vídeo de apresentação, ó, do meu celular mesmo, ó, esse aqui é o aplicativo Apivida, aqui você vai clicar, você vai ter essa carteirinha, aqui você vai ter o atendimento 24 horas, sabe aquela dor que você sente de madrugada e não sabe se você vai no ponto-socorro ou não, ou se você vai dar aquela medicação para o seu filho e não sabe quantas gotas do remédio é necessário, por que você não chama uma ajuda médica? Você não precisa ir lá, você pode chamar ele na palma da sua mão pelo seu celular, ó, você faz aqui, então eu faço esse tour no aplicativo, e o cliente fica tipo, caraca, sério? E é uma coisa que todas as operadoras têm, mas faz total diferença na hora da venda. Então, se tu não tiveres o acesso, porque tu não tens esse plano, tu pode muito bem fazer um turno com um colega que tem o plano, faz esse tourzinho que seja a sua voz explicando, eu acho que isso traz mais, sabe, veracidade para o teu cliente, e para conhecer, né, como vai fazer. Então, faz diferença na hora da venda. Eu já ganhei muita venda assim, que o cliente estava na dúvida, e eu mostrando que funciona, né? Porque, pô, o pessoal fala assim, Apivida, eu não vou contratar o Apivida, eu prefiro o SUS. Não, você não prefere o SUS. Você prefere o SUS porque você não conhece o sistema. Porque o SUS é bom, é legal? É, mas o Apivida, por mais situações que sejam e que falem, ele ainda assim dá um atendimento diferenciado. Você tem um médico na tela, você tem certas situações que em outros locais você não vai ter. Eu falo muito da parte do aplicativo, de tudo que o cliente faz, consulta, exame, pronto-socorro, medicação, está tudo lá gravado no aplicativo. Sim. E o resultado de exames, né? As informações médicas, o cliente tem total acesso. E, infelizmente, a parte do telefone está 24 horas, e assim, antigamente só tinha nível de operador. Então, é um diferencial muito bom. Dessas vantagens. É aquela questão de você ter conhecimento do produto, porque tem gente que vende a bebida e quando é que você mostrar os benefícios da bebida. Sim. Antes de falar sobre valores, Sim. perca o hábito do cliente, perca o hábito de fazer isso. O cliente diz oi, você pergunta a idade, em seguida você manda o valor. A gente não está trabalhando com Natura, Avon, Boticário, Rinodê, a gente não está trabalhando com isso. A gente está trabalhando com saúde, qualidade de vida, benefícios. Então, não tem como eu passar o valor da Apivida se meu cliente não conhece a rede Apivida. Põe isso, por favor, no coraçãozinho de vocês, que isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Agrega ali o valor antes do preço. Faz toda uma situação, apresentação bonitinha para o cliente entender. Poxa, legal, o que eu faço? Quanto é para fazer isso, tudo que você está me falando? Tá? Então, muitas das vezes, eu vou me colocar nesses lugares, porque eu também já fiz, e às vezes eu faço, às vezes a gente esquece, mas coloca isso como uma rotina. Eu tenho que apresentar o meu produto antes de colocar valor em cima dele, o preço em cima dele. Tá bom? De acordo com o que você oferece, benefícios, as qualidades, quando chega lá, por último, eu tenho que perguntar o valor. Eu vou mostrando o produto, benefícios, redução de carência. No final, que eu boto o valor. Sim, inclusive a gente já tinha falado sobre isso aqui, quando é idoso, né? Poxa, eu só tenho Apivida. Ou então fala assim, infelizmente, quando é uma criança recém-nascida, ou então idoso, infelizmente eu só tenho Apivida para a senhora. Cara, você está falando infelizmente? Quer dizer que é o último produto? Né? Então, você fala, não, senhor, tem um Apivida, ele é isso, ele é aquilo, é o plano que o senhor não precisa fazer isso, tarará. E o Apivida, se você for tem uma série de benefícios. Ele tem projeto para pagar rápida. Tem o Nascer Bem. Nascer Bem. Então, se você entrar no site da Apivida ou seguir nas redes sociais e ler, não só a Apivida, como todos os planos, para você ter conhecimento, é bem importante. Você faça isso.
São 3 situações diferenciais, né? Se a gente está falando da Apivida, primeiro, o recém-nascido, né? Que ele não tem BO, tem CPF, dá para fazer. Segundo, o idoso, que quanto mais idoso tem CPF, dá para fazer, e ele não faz aquela avaliação que muita operadora faz. E a perícia, muito obrigada. A operadora, ela pode sim bloquear o idoso que você está colocando no plano, se você diz que não tem nada, porque a gente diz não, né? Não preenche, diz que não tem. Mas aí passa por uma perícia, o idoso fala que dói a coluna, ele é crocante, ele não mexe, não sei o quê. Já lá vai a nossa história pro lado abaixo. Então, assim, a Apivida, ela não faz toda essa situação, que a outra operadora, ela pode sim, ela tem essa possibilidade de fazer. E ela não vai fazer, porque ela não dificulta essa possibilidade. Ela é a única que deixa assim, vem, velhinho, que eu vou te abraçar. Mamãe tá aqui. Né? E a terceira situação é grávidas. Quando eu tenho uma grávida, aquela situação, meu Deus, sempre rola. A pessoa tem plano para grávida? Como é que eu faço para ter o parto? A Apivida, ela é a situação que eu ofereço, porque tem o projeto Nascer Bem, que faz com que aquelas pessoas que não podem ter o bebê no plano por conta da carência, que são de 10 meses, ele tem um acordo, que é feito na 39ª semana, diretamente ali na central da Apivida, onde a mãe vai levar toda, e é só presencial, a mãe vai levar toda a documentação, exames, para, né, identificar a maturidade do bebê, a saúde do feto, o desenvolvimento da mãe durante a gestação. Então, tudo isso vai ser estudado, é claro, porque eles precisam saber como é que está essa situação, e aí é feito o acordo, né, que é um pagamento, que pode ser cartão de crédito, que pode ser boleto, que faz toda a diferença na hora. Em termos, é o menor do mercado, muito bem. Na 39ª semana que é feita. Então, quando aparece uma gravidinha, 9 meses. Uhum. É só no finalzinho da gravidez. Tem gente que não tem plano e faz né? A gente tem que fazer para poder ter acesso. E essa coisa, conforme você vai apresentar, Eu tô grávida, tá, manda lá a negociação do parto. Não explica tudo. Isso. Ou então, não, ou fala bem assim. É porque eu tô grávida. Em todos os planos de saúde, a carência é de 10 meses. Não tem como a senhora... Aí você já fez, não, pã, já era. A cliente já fica, meu Deus, como assim? Que sabe explicar, e aí já perdeu a tua venda. Não, senhora, realmente, a carência é de 10 meses. A gente já tem de cliente que já vem apanhando assim, né, de outro consultor. Não sei se vocês já pegaram assim. É porque o cara me disse que eu não posso, e não sei o quê, ela já fica atacada com a operadora e não quer mais saber. E aí, é o tempo que você tem para estar explicando, enfim. Faz diferença. Para a cliente semana passada. Conversei, liguei, expliquei de novo, mas... Ela ligou para a Samuel, diretamente a Samuel disse que era mentira, que eles não negociavam parto. No final, eu mandei até uma tabelinha de 8 mil lá, pegando valores que a gente tem, explicando. Eu fiz todo para ela. Mas no final ela disse para mim, olha, eu acabei de entrar em contato diretamente da Samuel, aqui ele disse que na Samuel não existe isso. Ele não negocia o parto, eu não vou conseguir negociar meu parto lá. Não negocia, eu não vou ter isso aqui. Isso mesmo. A gente teve uma situação recentemente com um cliente sobre isso. Ela disse que não, que ela acreditava na Samuel. Isso que é importante, quando você for falar, olha, a negociação, você vai entrar com saúde, a negociação não é com se for a Samuel. Sim. A negociação é através da operadora que você está entrando. Você fala ligar para a Samuel, eles vão dizer que não. Vão falar que não. Eu expliquei isso para ela, mas não fez por mal. Mas é porque ela já teve a primeira informação. Então, já ter a primeira informação, ela recebe a informação que você primeiro. Ela falou, realmente, o que a Alessia também falou, é verdade. Você achou o número natural, para ligar, conversar. Ela, não, consultor da Samuel. Só que eu falo um monte de coisa. Né? Às vezes a gente não sabe também como é que tá, né? O humor da pessoa. Ela falou, minha mãe
teve um bloco assim, ainda não acredito. Sim. Dei o endereço da Labuta para ela vir aqui conversar. Foi todo Sim. Inclusive, a gente acaba levando aquela rebarba do consultor, porque assim, por exemplo, esses dias eu estava conversando, estou fazendo treinamento também com umas pessoas, e assim, a gente está acompanhando, né? Vai, fala isso, vai, não sei o quê. E aí a gente pega a cliente mandando áudio, por exemplo, a gente tem a gente conhece tantas tabelas da Pivida que nós trabalhamos aqui. Olha que a gente tem bastante tabela, né, Lima, para trabalhar. Pá. E aí chega sei lá quem, né, um abençoado da vida, que vai chegar e falar bem assim, não, senhora, eu consigo, por tantos, a senhora vai ter carência 0. Aí o cara já vai falando, a senhora vai ter urgência, emergência, consultas e exames, raio-x, parto e até doença pré-existente. Aí oi? Senhora, sim. Eu vou lhe explicar de uma forma mais detalhada para que a senhora entenda como funciona o plano de saúde. E aí eu fui explicando, regra MS aqui, ó, printando site, tá. Porque tem gente realmente que apela muito. E aí ela falou, Vanessa, eu vou confiar em você. Eu não vou confiar no que essa pessoa está falando, porque elas moram num Careiro Castanho, parece. Já fomos enganados, eu fiz um plano para minha mãe, que o cara falou que o plano era completo e tarará, quando eu vi tinha que pagar taxa, ou seja, vendeu ambulatorial, como se fosse o valor normal, com coparticipação, e ambulatorial, porque não tinha internação, depois ela descobriu, era aquele valor bem baixinho. E aí, agora me diz, para quê? Fechou um ambulatorial, com participação, levou a folha lá, não sei internado, foi pro Jancinho e ligou. Mordida. Aí eu falei, tá fechou comigo? Não. Eu falei, então deixei com o seu corretor. Eu não posso. Aí eu falei, só consigo resolver a situação de cliente hoje. Pronto, aí sabe, ela fez o plano comigo. Sim, acontece. Então, assim, não é que é o Apivida, não é que a operadora é melhor. O cliente, em relação a essas operadoras, você vai ouvir falar mal de todas elas. Mas o cliente, ele vai contratar a operadora que ele pode pagar e que ele tem condições. Essa é a melhor para ele. Tá? Se ele tiver uma condição de pagar um Bradesco, Sul América e tarará, ele vai pagar sem dó, sem piedade. E se você oferecer uma Apivida que fica dentro do orçamento dele e mostrar quais as vantagens que ele vai ter tendo um plano de saúde, não tendo um plano de saúde, eu tenho certeza que ele vai contratar. Tá? E aproveitar a campanha de venda que agora até o dia prorrogou. Antes era até o mês 7, agora mês 8. Até o final do mês 8, contratando o plano individual, você em 24 horas já tem aí urgência, emergência e consultas e exames. Isso faz toda a diferença para os apressadinhos de plantão que querem contratar o plano hoje e ter consulta amanhã. E ter consulta hoje mesmo, alguns, né? É no mesmo dia, não. Mas aí assinando aqui, eu já posso ir daqui a pouco lá no médico, né? Pode, pagando. Tem cliente que, assim, é abusado, né? Tem cliente que é abusado. Eu, particularmente, eu trato, né, conforme, mas tem alguns clientes que a gente precisa colocar, meu Deus. Uma vez uma pessoa, né, porque nós oferecemos o valor, ela ficou com a mais barata, mais situações, depois, não, porque isso, porque aquilo, senhora, olha só, a senhora eu ofereci 3 opções, a senhora escolheu a mais barata, e a mais barata, normalmente, ela tem alguns pré-requisitos. Se a senhora quiser fechar tal valor, a senhora com certeza vai utilizar em 24 horas. Como a senhora só tem possibilidade, como a senhora me informou, de pagar aquela que mais em conta então a senhora vai ter que aguardar um pouquinho. Uai. Depois eu vou mandar essas informações e ele vai jogar lá também, tá bom? A Pivida individual, tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Então, ela é mãe de todos, aceita todo mundo, ela tá com essa campanha de 24 horas para consulta, então é uma boa campanha para você lançar aí, para você jogar nas redes, para você trabalhar com seus clientes. Robozinho é vida, quem trabalha com robozinho para mandar para os seus clientinhos aí de plantão, porque 1 ou 2 ou 3 não estão sabendo dessa promoção, já entra em contato e já fecha contigo. Vanessa? Fale, Karina.
Por gentileza, só recapitula aí sobre essa questão é Nascer Bem o nome, é isso mesmo, é? É, Nascer Bem. Espera aí rapidinho, que eu vou já para vocês. Como funciona, né? É isso? Eu queria só que recapitulasse, porque, tipo, eu tenho 2 pessoas que têm interesse. Eu queria só entender melhor. Tá, ok. Deixa eu só pegar a imagem aqui para ver se eu consigo abrir. Ok. Projeto Nascer Bem? Achei. Aí no Instagram da Previda, lá tem toda a informação. No caso, isso é, tipo assim, aberta essa negociação sem precisar a pessoa ter o plano de saúde, é isso? Apvida, cliente Apvida, Ah, tá. tá? Faz o teu marketing. Dá para ver aí? Sim. Pronto. A negociação de parto. A grávida te procurou. Tá. Tem como fazer? Eu falei, sim. Nós temos a Apvida, o projeto Nascer Bem. Como é que funciona? Para que serve o projeto Nascer Bem? Para as mamães que não vão poder ter o bebê pelo seu plano por conta da carência, a Apvida faz uma negociação de parto para essas clientes. Repare bem, clientes, tá? Que fazer com que a pessoa feche contigo para depois fazer o acordo. Então, esse acordo de parto, ele é feito no 9º mês de gravidez, na 39ª semana. Acho que é isso. Ó, tá assim. Negociação somente a partir da 39ª semana. Antes disso, sistema não libera nenhum tipo de negociação. Essa negociação ela é feita diretamente com a Apvida, não é pela central, pelo telefone, não é por nós consultores, nós não vamos ter acesso a esse valor nem a essa negociação. A gente vai fechar o plano para a gravidinha, certo? Ela vai pegar, a gente vai informar como funciona, e quando for na 39ª semana, provavelmente ela vai te pedir o número da Apvida central, né, para fazer essa negociação. Ela vai lá junto com os documentos, mas todos os exames que ela fez, todas as ultrassonografias, e lá ela vai passar por um atendimento, uma avaliação, e assim fechar uma negociação, desde que ela já tenha 39 semanas. Antes disso, o sistema não vai disponibilizar. Os valores das acomodações será conforme a opção do plano no ato da contratação e sujeito a alterações em aviso prévio. Como assim? Vai ver, a mulher contratou com você um apartamento, ela quer ter no apartamento, mas eles avisam, porque vai que nesse dia todos os apartamentos estejam indisponíveis, lotados. Aí vai ter aonde? Não, porque eu quero um apartamento, eu vou ter num quartinho das vassouras, mas eu quero na cara. Não, obviamente, mas aí deixa isso explicado. Tanto para nós, né, para a gente estar explicando isso para o cliente, quanto lá na hora que ela vai fazer essa negociação, eles informam, senhora, olha só, vai ser tal dia, a gente vai agendar, mas a gente não garante que naquele determinado dia vai estar disponível todos os leitos de apartamento, né? Então, é uma situação que ele deixa sobre aviso. E é interessante estar explicando isso para a cliente também. Então, eles colocam aí de valor feto único, parto normal, 3.891, parto cesáreo, 6.322. Não é caro, gente, não é caro, assim, perto das outras negociações que nós temos no mercado. Aí tem o gemelar, gêmeos, né, parto normal dos gêmeos e parto cesáreo dos gêmeos, que é outro valor. Aí ele informa novamente aqui que apartamento não estamos negociando, uma vez que o hospital não nos garante no dia que o paciente for ter o bebê esteja o apartamento disponível, que é aquilo que nós falamos. E formas de pagamento. Esse valor, tanto para feto único quanto para gêmeos, ele pode ser parcelado em até 12 vezes nos cartões Visa ou Mastercard ou no boleto de uma só vez. Lembrando que o boleto sairá com um vencimento para o mesmo dia. Ok? Então, eles deixam aí essa observação. Pode ser parcelado, ou pode ser o valor total, ou pode ser um boleto. Mas vai sair, se for boleto, vai ser o pagamento naquele mesmo dia.
falou aí. Ok. Obrigada. Disponha. Eu mando lá no grupo, tá? Para você. Ok, obrigada. Minha filha vai fazer 11 anos agora em março. E quando eu ficou grávida, a gente fez um plano de saúde, vai para casa. E eu fui negociar o quarto. Uhum. Perdi 730. Não, bora, Isso há 10 anos atrás. E não aumentou, né, desde então. Ainda bem que a agendada para o dia 25. Na semana. Pressada ela. Gostei. Então, é isso mesmo. Vamos procurar um pouquinho mais de informação sobre a Apivida. Seja um consultor diferenciado para ter resultados diferentes. Tenha em mente que o Apivida individual, ele vai ser o mais indicado para crianças recém-nascidas, idosos, que não têm mais acesso às outras tabelas que nós podemos vender, e grávidas. A gente também tem aí 3 perfis para que a gente possa trabalhar com os nossos clientes. Então, não é um plano que a gente vai deixar de lado, não é um plano que a gente vai ser o último a vender porque ele é o mais caro. Não pense dessa forma. Porque se você pensar dessa forma, você está pensando com cabeça de cliente que não conhece como funciona. E nós não somos mais esse cliente que não conhece. Nós somos consultores que conhecem as regras comerciais e nós vamos saber o melhor para o nosso cliente. Só devemos ensiná-lo. Beleza? Pegando aí a mãozinha da Apivida individual, eu vou passar rapidinho com a Clube de Saúde, que a gente tem algumas mudanças. Então, é só para a gente não perder tempo, tá? Então, a Clube de Saúde, ela é uma administradora, tá? Ela está pela Qualicorp e ela trabalha com a Apivida. É uma tabela diferenciada, porém, é uma tabela de plano coletivo por adesão. E diferente do plano que nós estamos falando anteriormente, que era aquela tabela do Apivida individual, essa tabela da Clube de Saúde, eu preciso associar o meu cliente a um grupo, a uma entidade de classe. Ou ele tem que estar estudando, ou ele tem que ser um profissional liberal, ou ele tem que ser um servidor público, ou ele tem que ser, enfim, um estudante universitário. Então, eu tenho que pegar esse cliente e enquadrá-lo dentro de um grupo para que ele possa ter acesso a essa tabela. E, consequentemente, ela é diferente daquela que nós vimos anteriormente e ela tem as suas próprias regras. Ele também vem com segmento ambulatorial, mas hospitalar com obstetrícia, com e sem coparticipação, e o segmento ambulatorial. E ele também vem com o plano odontológico, e mais uma vez, o plano odontológico da Apivida não é um plano completo, é um plano básico, tá bom? Para quem não tem, obviamente é maravilhoso. Básico, eu tô com dor, preciso fazer uma limpeza, meu filho vai colocar um flu na boca, beleza. Porque antes não era assim, fazia todo o tratamento, porque as minhas irmãs já tiveram esse plano que eu fiz, né? Que eu trabalhei na Tapimar. E elas utilizavam isso tudo. Restauração, tratamento de canal. Restauração, tratamento de canal, pronto-pagamento, isso aí tem. Pois é, por isso que eu estou perguntando. Porque a gente fala de, no caso, o plano mais completo, prótese, móvel, fixo, esse tipo de coisa. Bruxismo, para aí. O básico é o básico mesmo. Ou Aí, instalação. quando chega na parte da prótese, aí eles dizem que não estão atendendo mais pelo plano. Sim. Diz que não, a gente não está atendendo mais pelo plano. É só prestar atenção na necessidade do cliente. Oi. Só uma pergunta para ficar bem compreendido. Essa questão que ele vem é um plano básico, mas tem esse atendimento odontológico no sentido de, vamos dizer, para urgência e emergência. Para que eu explique isso melhor para o meu cliente, eu queria, tipo assim, detalhado, o que é que ele oferece dentro dessa urgência e emergência? É só no caso dele sentir uma dor de dente? É só para esses casos? Vou jogar no grupo aí, mais ou menos o que tem. Tá. De acordo aí. O Lima ele vai jogar uma relação. A relação que a ANS disponibiliza, né? Especial da Apivida aí. Tá, manda aí. Já tá lá no grupo. Ok. Só para ter um norte aí do que eu tenho que é.
Ok, obrigada. Ok. Aí, dois. Manda para qual grupo? Tá lá, bom. Ah, tá. Pronto. Ó, diagnóstico, urgência, radiologia, né? Prevenção, extração de dente, dentística, canal, cirurgia simples. Aí aqui prótese é exclusivamente pino e coroa, mas aí tem que ver, né? Eu queria perguntar mais com essa prótese. Qual a informação melhor você consulta o profissional de prova. É que às vezes a gente tem uma ideia e o cliente tem outra, né? Quando a gente trabalha com dental, o cliente ele pergunta algumas situações mais técnicas que eu fico, cadê, né? A gente fica procurando. Mas tem certas situações que vão fora da nossa alçada mesmo. Tá? Essa vez, para poder colocar um implante no dente dental lá, ela foi essa informação aqui muito, mas é dentista para poder dizer se vai poder fazer esse implante ou não. E como vai ser feito. Ou como uma pessoa que me ligou, tem o número 27 e o número não sei o quê, eu digo, ai, senhora, peraí, calma, muita calma nessa hora. Então, assim, são aquelas situações que a gente tem que estar... A gente mandou uma foto do dente podre. Meu dente aqui tá, né? Mas ficou tranquila a situação do odonto para vocês? Básico, a gente está falando básico ANS, né? Mas tem que ver a necessidade do cliente. Eu já conversei com um cliente que queria um plano infantil, um jovenzinho de 10, 12 anos, mas o interesse dele com dental era ter a ortodontia, colocar aparelho, que o menino precisava. E aí eu tive que explicar essa situação. É por isso que a gente deixa em aberto para poder explanar isso com o cliente. Depende da necessidade dele, tá? Voltando. A Apivida é plano mais em conta, elegibilidade de classe, tem os diferenciais da Apivida, porém também tem as taxas, que é importante você estar explicando para o seu cliente, tá bom? Então, a VASP é o que mais nós vendemos aí, né, no clube. Olha a taxinha, R$8 ao mês. Então, é importante você ter uma relação aí de quanto vai estar sendo cobrado para o seu cliente a mais. UBS, ó. Uni, 8,90, UB, 5,20, UB, 5,70, tudo isso vai ser agregado no boleto do seu cliente. Qual? Quem sabe? Qual a diferença? É a idade e o tipo de ensino. O P materno considerado primário, né? E o UBS já é do ensino... o secundário, conforme como é que chama? Ensino fundamental acima de 7 anos. Ao superior, né? Olha, o UBS, ele só não é maternal. O UBS, Qual entra o maternal? o UBS. Só o UBS, né? Mas ele entra no secundário, ele entra todos. Porém, o UBS, que dá direito, para você colocar um dependente também. Não colocar o dele, não. E os dois juntos no mesmo proposta. O UBS, não. Né? A gente já vai explanar daqui a pouco a regra UBS. Mas, enfim, continuando, observe as taxas. Caso vocês não tenham essas situações aqui da taxa, eu também posso estar jogando lá no grupo, para você salvar, tá bom? Já jogou, né? Tá. Bake. Tá. Então, as tabelas do plano com coparticipação, sem coparticipação, observe que tem aí já a tabela do ambulatorial, enfermaria, apartamento, cuidado na hora de observar as tabelas para passar o valor para o cliente na pressa. Nós trabalhamos muito com o simulador, e você que já está utilizando o simulador, eu sou uma pessoa muito desconfiada, eu vou lá e ainda confirmo na tabela, porque a gente nunca sabe como o simulador está, às vezes o simulador ele é meio esquiso. A gente vê lá, tá com a tabela certinha, e do nada, né, tem um zigue-zira. Mas aí sempre confirme, tá?
Então, aqui não tinha reajuste do plano de saúde. Já. Teve reajuste. Aquele 155 foi para esse valor de 207,20. 179. Mas tinha um que era, podia também, né, de 155. 155 é o valor bem anterior. Não, mas não. Isso foi antes do outro reajuste. É, antes do outro reajuste, o valor é 155, o plano completo. Não teve mais que ficou valendo os dois valores? Não. Eu fiz sim. Tu fez errado. Então. Não fiz errado. Se eu tivesse feito errado, não tinha passado. 155 foi depois, é o primeiro. Depois foi para 179. Mas agora o valor está muito parecido. Se nós compararmos as tabelas das demais, a semelhança está bem grande. Centavos. Na verdade, né, tá tudo igual, alta, a Flix e Mas por que E isso, alta gente? também. Elas têm que manter o padrão, né? A diferença de centavo aqui. Existem vantagens entre operadoras, diferenciadas. Isso, tem que ver quais são, né? Aqui a Clube de Saúde é uma parte, mas em compensação também ela tem um suporte à parte, é uma empresa à parte. Plano do Clube de Saúde, o atendimento, ele é rede de municípios, Manaus. Contratando um plano de saúde, eu não vou ter um plano completo, com o mesmo atendimento lá em outro estado, tá? Então, os hospitais de pronto-socorro são aqui em Manaus. Aqui ele coloca Carauari, Coari, Manaus e Tefé, na rede de laboratórios, que em alguns, como Carauari e Coari, eles têm ali uma rede de laboratórios. O laboratório pode até fazer um exame, desde que tenha guia médica, certa situação, mas o pronto-socorro sempre vai ser aqui em Manaus. Então, o cliente sempre tem que estar ciente. Tem como fechar de lá para cá? Tem muito cliente para lá que vem para cá e ele já tem isso em mente. Eles marcam assim, cara, de tanto em tanto tempo eu vou para Manaus para fazer consulta, para não sei o quê, tá tudo certo na agenda deles. Então, tem como a gente pegar esses interiorizados todinha aí. Se você tem aquela situação de visitar seus parentes que moram nesses interiores, todos eles podem fechar. E eles têm dinheiro, sim, porque eles têm muito benefício do governo, tem várias situações que eles recebem, e eles podem muito bem pagar um plano de saúde para eles precisam. Então, é interessante a gente pensar com eles também. O pessoal que trabalha com empréstimo vai lá e sai rico. Por que a gente não pode fazer umas ações para esse lado também? Eles têm dinheiro. Tu fala, tu acha que não tem, mas eles têm, sim. Porque quase todo mês eles estão aqui. Lá na rua, essa hora a gente tem que dar porque mano, todo mundo chega de família. Eles falam, não tem dinheiro, tem a nós. E comércio, eles vendem muito esses mercadinhos, não sei o que, vende tudo por um valor diferente, porque para lá não tem. A bolachinha aqui custa um quê? Um real aqui, R$1,80, lá é R$3, R$4. Então, a gente já começa a ver por aí. Então, beleza. Documentação aos dependentes. Os dependentes aceitos são os cônjuges, companheiros, filho até 21 anos ou até 24 anos, se for universitário. Já teve algumas alterações em relação a isso, mas eu vou já passar para vocês. A carência que vem no contrato é a carência normal. Nós sabemos que estamos aí trabalhando com um processo de redução de carência que tem um adendo que vai junto com o contrato, mas quando você manda o contrato para o seu cliente, eu não sei se os seus clientes são assim, mas alguns leem de cabo a rabo e falam, mas não está escrito aqui, não. Aqui está escrito... Gente, o contrato ele tem que, porque essa carência aqui, ó, é uma carência que foi acordada e essa carência que eles assinaram lá com a Agência Nacional de Saúde, que seria deles. O que nós estamos trabalhando é uma promoção, uma situação que está sendo oferecida para ele, e tanto que também lá embaixo no contrato vai estar lá explicando sobre isso. Isso daí é o norte, né, das carências, né? Se a operadora de benefício quiser reduzir, tem que botar autonomia. Sim. Mas aí tem a regra geral que tem que ter em contrato. Será que reduzir a gente bota mais aditivo no contrato? Isso. E esse aditivo, antes que nós tínhamos aquela situação de preenchimento manual,
Dava uma dor de cabeça, que aí a gente tinha que pegar o aditivo, às vezes a gente colocava contrato, esqueceu do aditivo, pelo amor de Deus, foi... Então, assim, ó, hoje em dia já está tudo incluso. Quando o cliente assina a proposta online, já está assinando os dois, parece que não está ali, mas está. Então, mesmo que o cliente não perceba, seria interessante nós falarmos isso para ele, porque é um benefício que outras pessoas não tiveram. Essa carência reduzida, outras pessoas não pegaram. Ele está trabalhando com uma situação de promoção, sim, tá? Aí, uma coisa interessante também, que é a carência do plano odontológico na Clube de Saúde para procedimentos odontológicos de prevenção, saúde bucal, as consultas, é após 60 dias. Então, tem que explicar isso para o cliente, tá? Que quando vai liberar urgência e emergência, tarará, mas a consulta é após 60 dias. Após a Não dá para vigência? ver? Após a vigência? Ah, sim. Todos os procedimentos aqui, né? Nem tudo vai ser liberado. Nem tudo vai ser liberado em 24 horas. Tem alguns exames que precisam aí de um tempo limite. A gente está falando de exames... Esses exames simples, laboratoriais, eletrocardiograma, enfim, esses considerados são aqueles que são exames necessários para certos procedimentos de urgência. Então, eles acabam liberando. Mas outros que precisam de um tratamento, eles acabam segurando. E isso é normal. E, inclusive, o normativo tratamento de autismo, esticado, uma maquiada. Eles estão mudando sempre, né? É uma coisa, vai, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá. Mas, enfim. E aqui as novidades que vieram junto com a Quali, né? Que agora são 3 vigências, vigência 5, 15 e 25 de cada mês. O cliente pode colocar pai, mãe, avós, netos, irmãos, tios e sobrinhos como dependentes, ou seja, abriu a porteira, mas aí observe a situação de idades limites, né? Que a idade inicial aí é 5 anos, mas a idade limite é 64 anos. E as novidades que ele já tinha, que é o plano odontológico e a carência zero para consultas e exames simples. E o próximo reajuste é só em agosto de 2023. Certo? Por último, não menos importante, a regra UBS é aquela regra que pode o irmão ser dependente de outro irmão, e isso faz toda a diferença na hora da venda, porque de repente a gente está tratando aí com uma criança de 5 anos, e o filhinho, o outro filho da criança, da mãe, tem 2 meses, tem 1 mês, acabou de nascer e ela quer que seja feito no mesmo plano, e aí seria aquela situação, tu fecha um numa operadora e o outro na outra operadora, então a regra UBS, ela permite fazer isso. A regra UBS nós conseguimos fazer no Clube de Saúde e no Sul América também, né? Tem outra? Não, só nessas 2. Então a regra UBS e Sul América, a gente consegue fazer irmão, ser dependente de irmão no mesmo contrato, então essa regra permite. É o projeto UBS. Quem dera se o mundo colocasse aí numa CNU, no Bradesco, se entrasse criança para mim, né? Seria lindo, seria fofo. Mas tudo é uma questão de assim, ajustes, quem sabe. A Sul América já está aceitada, aquela que a gente já está fugindo do assunto, desculpa. Mas a Sul América já está aceitando o pai e mãe. É claro que tem as regras, tem aquela situação, mas já está podendo, quem sabe, né? Um dia a gente pode esperar. Uma facilidade. Eles passaram muito tempo muito rígidos nas suas regras, agora eles já estão modificando. Só que essa modificação, ela não fica somente uma operadora, todas as outras, inclusive a Apivida, aí a gente viu uma equivalência de comparações de tabelas que antes não tinha. Cada um vendia uma tabela diferente, era essa, e agora não, as tabelas já estão ficando mais padronizadas. Então, é uma situação que o mercado está mudando e a gente precisa ficar de olho, certo? Dúvidas até aqui, gente? Deu para entender um pouco aí da outra tela? Ô, Vanessa. Oi. Você está falando que na UBS
essa promoção é válida tanto para a Pivida quanto para o Sul América. Eu não sei se essa informação que eu vou passar também ela serve, mas no Notre Dame também tem essa mesma promoção de pai, mãe, irmãos. Ah, entendi. Ou não, essa eu não sabia ainda não, mas valeu. Eu sabia somente, assim, dessas que a gente estava comercializando até anteriormente, que era essa da Clube e da Sul América. Mas que bom, né? E que venha outras operadoras. Ah, então já ela tem essa situação de regra, né? A rede da Notre Dame, aqui em Manaus aparece toda a rede da Pivida. Porém, quem é cliente Notre Dame ainda não tem atendimento aqui. Quem sabe logo, logo, né? A Pivida não Expandindo. vem, não. Aparece já na Notre Dame aparece a rede da Pivida de Manaus, mas não tem atendimento. Tá, mas eu não tô. Mas, puramente, Deixa, por enquanto, deixa abaixo, como dizem. Deixa abaixo. Certo? Obrigada, Lene. Imagina. Então é isso. Gostaria de falar alguma coisa, David? Não, foi excelente. Deu pra... Tá, gente, que eu já consegui trabalhar das duas. Mas se tiver qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar. Esses slides, o Dei vai carregar lá no Drive para ficar disponível. E as informações que eu tenho aqui, que eu acabei passando de regras da clube, aí eu acabo jogando também lá no grupo da Labuta e no grupo da Odara, para que vocês possam ter acesso, tá bom? Qualquer coisa a gente está aqui para ajudar. Obrigada. Outra coisinha, outra informação, não sei se repararam no site da Pivida, no início das unidades de atendimento também, recentemente o Distrito Federal ele entrou também como nova unidade de atendimento da Pivida, além dessas outras aí. Entendeu? Sim. E sempre buscar essas informações. Às vezes, o cliente ele é muito visual, né? A gente só pega essas letrinhas miúdas, mas faz um layout, faz um folder de apresentação diferente para o seu cliente, com imagens de locais de atendimento, é interessante. Alguns já estão no mercado, mas faz um com a sua cara, faz essas publicações nas redes sociais, que isso faz diferença. Né? E, assim, uma coisa que eu também utilizo muito quando eu vou trabalhar com um cliente Apivida, eu falo, gente, Apivida, cada canto de Manaus tem um ponto de atendimento Apivida. Dentro até das empresas, dentro de empresas tem Apivida. Lá na situação do distrito tem Apivida. E em todo canto que tu tiver tem um ponto de Apivida. Então, ele está bem distribuído dentro de Manaus. Né? Enfim, é diferencial. É isso. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. Valeu, gente. Muito obrigado, tá bom? Quem trouxe maçã para a professora... Estamos juntos e misturados. Fiquem com Deus. Nóis. Depois a gente vai colocar no YouTube. Tchau, tchau. Fiquem com também, Deus. né, Deus? Não, no vídeo. Esse slide aí que ela vai mandar. No Drive, né? A gente vai colocar no slide, no grupo.